Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Então vamos dar sequência às nossas aulas de geometria. E aqui a gente vai, a gente já fez uma aula introdutória de cônicas, as cônicas são a elipse, a circunferência, a elipse, a hipérbole e a parábola. Então a gente vai focar agora na elipse, tá bom? E vamos dar uma detalhada aí na elipse e fazer um exemplo aí de como que resolve problemas envolvendo elipse, como que é criada a elipse, como que a gente lida, com as propriedades de uma elipse. Então, vamos lá. Então, primeira definição é que elipse é um conjunto de pontos de um plano, cuja soma das distâncias a dois pontos fixos desse plano é constante. Então, aqui tem a figurinha. Como que a gente monta uma elipse? Bom, você fixa. Vamos pensar aqui em uma caneta, uma cordinha e duas tachinhas para prender as extremidades desse barbante, dessa corda. Pensa que o barbante é esse pontilhado aqui, certo? Então eu marco dois pontos fixos, vou chamar eles de foco, foco 1, foco 2, de forma que o barbante fique frouxo, não pode estar esticado. E aí eu vou pegar uma caneta, vou representar a caneta por esse ponto P, e vou enrolar esse barbante na caneta, de forma que eu consiga movimentar a caneta riscando, mantendo ela esticada ao máximo e tentando dar uma volta completa aqui. Feito isso, se eu tenho essas duas tachinhas aqui, que é o foco 1 e o foco 2 fixas, então eu começo a fazer aqui um movimento de rotação e, feito isso, surge uma figura, que é essa figura que a gente chama de elipse, tá bom? Se, em vez de ter dois pontos fixos aqui, que eu chamei de foco 1 e foco 2, nós juntássemos os dois no centro aqui, ou seja, os dois estivessem no mesmo ponto, e eu fizesse a mesma coisa, a figura que formaria seria uma circunferência, tá bom? Então, para formar a elipse, tem que estar distanciado aqui, o foco 1 do foco 2. Então, beleza. Quando a gente faz isso, então, surge essa figura, que é chamada de elipse. Esse pontinho aqui, eu já falei que é o foco 1, foco 2. A gente está colocando essa figura num plano cartesiano. Repare que aqui eu tenho x, o eixo x e o eixo y, Então, vamos lidar aqui com algumas propriedades, então, da elipse. Primeiro, que é a distância de A1 até A2, e eu vou chamar esse A1 e A2, tá? Vou chamar eles de vértices do eixo maior da elipse. Repare que ela tem esse eixo maior e ele coincide com o eixo x, e ela tem um eixo menor, e é esse eixo que coincide com o eixo y, tá? E a distância de A1 até A2 eu estou chamando de 2Azinho aqui, ó. De forma que a metade, pensa que aqui, ó, é a origem do plano cartesiano, é o centro, Eu pus C aqui, mas pode ser colocado como O de origem, tá bom? C de centro ou O de origem. Então, repare o seguinte, a distância de Azinho até o centro é aliás, de A1 até o centro é o Azinho. De forma que essa distância de A1 até C e de C até A2 é a mesma distância. Por isso que de A1 até A2 é 2A. Certo? Eu somei A mais A, 2A. Aqui, ó, no eixo menor, de B1 até o centro, eu chamei de Bzinho. E do centro até B2, Bzinho de novo. Então, de B1 até B2 é 2Bzinho, tá bom? E a distância do foco até o centro, eu estou chamando de C minúsculo. Do centro até o foco 2, C minúsculo de novo. Então, a distância do foco 1 até o foco 2 é 2C, tá bom? Esse ponto P, ele é um ponto que está em cima da elipse e ele pode estar em qualquer lugar na elipse, tá bom? Na linha da elipse aí. Tranquilo? Então, repare que se eu parar esse ponto P bem aqui, ó, nesse vértice do eixo menor, B2, se eu parar ele bem aqui,
eu vou ter então essa distância de A1 até C, ela vai ser a mesma de F1 até B2, tá? De forma que eu consigo aplicar aqui, e aí é bom vocês ficarem atentos, o teorema de Pitágoras, porque isso aqui, ó, F1, B2, C forma um triângulo retângulo. E aí vale as propriedades do teorema de Pitágoras, que falam que a hipotenusa, que é Azinho ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Ou seja, Azinho ao quadrado é igual a C ao quadrado mais B ao quadrado. Tá bom? Fica atento com isso aí. Então, pessoal, para a gente entender como funciona a elipse, então vamos pensar o seguinte. Nós temos um plano cartesiano, nós fixamos então, vamos imaginar, né? Fixamos aqui um plano cartesiano, onde o O é a origem do plano. A gente vai fixar como se fosse uma taxinha em F1, ou seja, em menos 3, e outra taxinha em F2, que será 3, coordenada 3 em x. Bom, aí a gente vai pegar uma caneta, né? Vamos pensar que o ponto P seja uma caneta, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai arrumar um cordão, a gente vai fixar o cordão, uma extremidade dele em F1, a outra em F2, e a gente vai passar contornando a caneta, esse cordão, de forma que a caneta, ao se deslocar, tá? Esse cordão ele se redimensione conforme eu ando na caneta, tá bom? Então, esses cordões vai ser um cordão inteiriço, né? Então, vai ser dado por essa linha preta aqui. Então, perceba o seguinte, nós vamos andar então com a caneta aqui, eu pus como ponto P, e conforme eu ando com a caneta, com ela esticada, né, ao máximo, certo? Conforme eu faço isso, perceba que existe uma folga, né, nesse cordão imaginário que a gente está pensando. Então, eu não consigo formar uma circunferência. A figura que é formada é exatamente a elipse, tá bom? Então, aqui a gente pode pôr nessa pequena animação, a gente pode colocar aqui o rastro desse ponto P, dessa caneta que está riscando. Vou exibir o rastro aqui. E você percebe o seguinte, olha a figura que é formada. É formada uma elipse. Ok? Perceberam aí? Então, uma coisa que você tem que tomar cuidado, né? Para entendimento aí, é que esse cordão, o tamanho dele é fixo. Independente de onde o P para, se eu somar a distância de F1 até o P mais a distância de P até F2, dá sempre a mesma distância, que é o comprimento do eixo maior, que a gente está chamando de 2A, certo? E aí, eu vou colocar aqui, ó, o A1 e o A2, que serão os vértices do eixo maior. Tá bom? Perceba o seguinte, se eu andar com esse F1, essa taxinha que eu chamei de F1, que na verdade a gente sabe que é o foco, né? O foco 1 e o foco 2. Se a gente andar com eles o máximo que der aqui, que o cordão nos permitir, ele vai parar em cima do A1 e o F2 vai parar em cima do A2. Só que eu não tenho mais uma elipse, eu tenho uma linha reta. Por outro lado, se eu andar com F1 e colocar ele na origem, puxar o F2 e colocar também na origem e fazer o mesmo movimento, eu vou então ter uma circunferência. Tá? Então nós temos os dois extremos. Se os focos pararem juntos no centro, eu tenho a circunferência. Tá? Por outro lado, se eu andar com eles, parar eles em cima dos vértices do eixo maior, eu tenho uma linha reta, eu não tenho mais uma elipse, tá bom? Isso a gente vai chamar de excentricidade da elipse, ok? Isso também, para efeito de explicação, é como se comporta, né, o movimento dos planetas no sistema solar. Então, Johannes Kepler levou
parte da sua vida aí com vários estudos para explicar como que era o movimento planetário, né, o movimento dos planetas em torno do Sol, e ele chegou, né, num trabalho brilhante, ele conseguiu provar que o movimento dos planetas é dado por uma elipse, é um movimento onde o Sol ocupa um dos focos, só que no caso do sistema planetário, como o Sol está em um dos focos, o foco está bem próximo do centro, né, que seria o centro aqui da nosso plano cartesiano. Aí no caso do sistema solar a gente chama de plano celeste, né? A gente imagina como se fosse um plano. Então, o movimento ele é elíptico, tá? Só que as órbitas, né, elípticas, elas se aproximam muito de uma circunferência. Então, elas são quase uma circunferência a órbita dos planetas, tá bom? Então, aqui a gente viu, né, como que funciona a elipse. Meu B1 e meu B2 são, a maioria dos livros omite, mas são os vértices do eixo menor, tá bom? E a gente aprendeu que a excentricidade, né, é o Azinho dividido pelo C. O Azinho é a metade do eixo maior da elipse e o Czinho é a metade da distância focal, que é a distância do foco até o centro. Então, é isso. Ou a gente pode falar em ponto médio, né? Ponto médio dos vértices e ponto médio dos focos, da distância focal. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês estejam entendendo aí o funcionamento, como que funciona a elipse. Só mais uma coisinha aqui para a gente finalizar. Se a gente pegar, repare o seguinte, o ponto P e parar ele em cima do vértice do eixo menor, de F1 até O, certo? É a distância, é o ponto médio da distância focal, que a gente chama de C. E se eu pegar do centro até B2 aqui, é o Bzinho, que é o ponto médio do eixo menor, né? E perceba o seguinte, se de A1 até A2 eu tenho dois Azinhos, que é a distância do eixo maior, o comprimento do eixo maior, então repare que de F1 até B2, nesse caso, quando o ponto está parado aqui em B2, né, no ponto P, então eu tenho um triângulo retângulo, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, onde eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. E F1B2 ou B2A2 é exatamente o Azinho, que é o ponto médio aí, né, da distância dos vértices do eixo maior, tá bom? Então se atentem para isso e continuem assistindo a videoaula para vocês pegarem certinho os conceitos. Então, os elementos estão aqui, a distância do ponto P até F1 mais a distância do ponto P até F2 vai dar uma constante, que é exatamente o que? O 2A aqui, ó. Repare que se eu pegar F1 e esticar até A1 e esticar F2 até A2, tá? Eu vou ter exatamente a distância 2A, ok? Então, fique atento com isso, porque quando eu somo essa distância F1 até P mais P até F2, essas duas distâncias somadas dá exatamente essa distância de A1 até A2, que é o tamanho do meu eixo maior da elipse, tá bom? Fique atento com isso. Os pontos fixos F1 e F2 são os focos, já falei. O centro da elipse é o ponto O. Eu coloquei C aqui, me desculpe. Pode ser C e pode ser o O, tá? Pode ser qualquer letra, na verdade, desde que a gente saiba que é o centro da elipse, tá bom? E ela é o ponto médio, tá? Da distância aí dos dois focos. Também é o ponto médio dos vértices, que é o A1 e o A2 do eixo maior, tá bom? Vocês estão estudando em matemática, já estudaram, né? Distância entre dois pontos, coordenadas do ponto médio, né? Condição de alinhamento de três pontos. Então,
aqui a gente usa isso, tá bom? A gente vai usar esses conhecimentos. A distância F1, F2 é a distância focal, já falei. Ela pode ser escrita como 2C minúsculo, né? 2Czinhos aí. E os pontos A1 e A2 são os vértices da elipse. Há livros que tratam o A1, A2, B1 e B2 como vértices. No caso aqui, nosso livro de matemática, né? E boa parte dos livros ele vai chamar só A1 e A2 de vértices, ou seja, só essas extremidades aí do eixo maior da elipse, tá bom? Fica atento com relação a isso. Elementos da elipse, o segmento A1, A2 é 2A, já falei, B1, B2 é 2B, falei também, e a distância F1, F2 é a distância focal. A razão, aí aqui é uma coisa importante, a razão Czinho sobre Azinho, tá? É chamada de excentricidade da elipse. O que é a excentricidade da elipse? É o quanto ela é achatada ou não. Porque a elipse, se você achatar demais, ela tende a ir para uma linha reta, ok? E se você for desachatando, vamos falar essa palavra, né? Diminuindo o achatamento, chega a um ponto que ela vira uma circunferência. Então você tem dois extremos, né? Então essa excentricidade, ela vai estar sempre entre 0 e 1, tá? Quando você faz essa razão aqui da fórmula C sobre A. Se ela vem para 0, vira uma circunferência. Se ela vai para 1, ela vai virar uma linha reta, tá bom? Então, ela está entre 0 e 1, mas ela nunca pode chegar nem em 0, nem em 1. Se ela chegar em 1, vira uma linha. Se ela chegar em 0, vira uma circunferência. Tá legal? Então, vamos seguir. A gente tem que ficar atento porque a gente vai trabalhar com coordenadas, né? Essa figura está num plano cartesiano. Então, repare o seguinte, que eu tenho as coordenadas, então, dos focos. Se a distância de F1 até o centro, né, a origem, é Czinho, então, para a esquerda aqui, ó, da origem, eu vou ter menos Czinho, e para a direita eu vou ter mais Czinho. Então, eu posso reescrever isso, né? Posso reescrever que o foco F1, as coordenadas dele, a primeira coordenada que tem aqui, a gente sabe que sempre vem x primeiro e depois vem y. Então, como está em cima do eixo x, o y é 0, né? Então, a coordenada x aqui vai ser menos c, o y 0. Para o foco 2 vai ser c positivo e 0 em y, tá bom? O ponto P, pegando aquela propriedade que a gente falou, se eu pegar então a distância, tá, entre F1 e P e somar essa distância com a distância de P até F2, vai dar uma constante. Então a gente aplica, né, aquela formulazinha que a gente aprendeu, distância entre dois pontos. A distância entre P e F1 mais a distância entre P e F2 vai dar 2Azinho. Se eu substituir as coordenadas, então, né, a gente sabe que a forma de distância entre dois pontos, né, eu pego então e faço a diferença aí, a variação de x elevado ao quadrado, mais a variação de y ao quadrado, e eu acho a distância entre esses dois pontos que eu estou analisando. Nesse caso aqui eu vou pegar x, que é a coordenada do ponto P, menos a coordenada do ponto F1. Só que a coordenada x do ponto F1, a gente viu aqui, ó, é menos c. Então fica x menos c. Aí tem um joguinho de sinal menos vezes menos, gera o sinal mais, tá bom? Faço com o y a mesma coisa, só que o y, as coordenadas são 0, então tem o que fazer, né? y menos 0 eu tiro o 0 de y, mantenho o próprio y, tá bom? Faço depois a mesma coisa, pegando a distância de P até F2, também chego nisso, e isso tem que dar 2A. Esse aqui, pessoal, é um começo, né? Um começo para desenvolver essa equação e chegarmos na equação que é chamada de equação
da elipse, tá? Nós temos a equação geral e temos a equação reduzida da elipse, assim como vocês devem ter estudado da circunferência. Tem a equação geral da circunferência e a equação reduzida da circunferência. Então, essa parte desses cálculos, para a gente chegar na equação, a gente vai omitir, porque é uma parte bem extensa e envolve uma mão de obra bem grande, tá? Se alguém quiser, pode me procurar no privado, que eu posso até fazer e gravar um videozinho aí, mostrando ou auxiliar no entendimento, mas a gente vai pular isso aqui, porque demanda muito tempo e muita mão de obra, tá? O resultado final do desenvolvimento dessa equação aqui inicial é chegarmos nessa equação, tá? Essa equação que é a equação da elipse, tá bom? E aí repara o seguinte, eu tenho x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1. Para essa elipse que a gente está vendo aqui, repare que a distância do eixo maior aí, que eu chamei de 2A, certo? Ela está coincidindo com o eixo x. Então, por isso que eu tenho x² sobre a², tá bom? Mais y² sobre b². Repare que no eixo y eu tenho o bzinho, tá aqui o bzinho, que representa o meu eixo menor, tá bom? Então, na elipse eu tenho o eixo maior e eixo menor. Nesse caso, o eixo maior ele vai comportar os vértices, que é o A1 e o A2, vai comportar também os focos da minha elipse, tá bom? E a distância entre os vértices é 2A e a distância entre os focos é 2C. Tem que lembrar disso, tá bom? Senão vai ficar perdido. Então, sigamos, né? Pode acontecer de você pegar uma elipse, tá? Nesse caso aqui, o achatamento dela, o eixo menor ele é no eixo y, então você tem um achatamento no eixo y, tá? E um prolongamento no eixo x. A gente pode pegar uma elipse que é o contrário. Você tem um achatamento no eixo x e um alongamento, né? Um eixo maior aí no eixo y. Se isso ocorrer, a gente monta aquela equação daquela mesma forma, desenvolve os cálculos e a gente chega na equação similar, tá? O que muda essa equação com relação à outra equação? Repare que nessa aqui, o meu bzinho, que representa o eixo menor, ele está embaixo do x². Então, fica x² sobre b². E eu tenho y² sobre a². E o a, lembre-se que é 2A, ou seja, onde apareceu o azinho, né? Ele representa o eixo maior da elipse. Então, nesse caso aqui, quando eu bato o olho e vejo que o azinho está debaixo do y, isso significa duas coisas importantes. Que os vértices da minha elipse estão no eixo y e que os focos também estão no eixo y, tá bom? E na anterior, eu tenho focos e vértices bem no eixo x. Então, é isso que muda da minha elipse, estando achatada no eixo x ou no eixo y. Essa é a única diferença, tá bom? Então, é isso. Com base nessas explicações, a gente vai fazer um exemplinho aqui bem rápido. Então, dada a equação reduzida da elipse, vale lembrar que essa equação é a equação reduzida, tá? Tem uma equação geral que ela é mais desenvolvida e a gente pode sair dessa e chegar na geral e pode sair da geral e chegar nessa reduzida, tá bom? Por enquanto a gente vai tratar da geral não. Então vamos lá. Dada a equação reduzida da elipse, aí está a equação x² sobre 9 mais y² sobre 4 igual a 1. Determine. Aí vem A, as coordenadas dos vértices e dos focos, B, comprimento dos eixos maior e menor, e C, a excentricidade da elipse. Eu batendo o olho nessa equação, eu já percebo, olha só, que a figura dessa elipse, o eixo maior está em x. Por quê? Porque olha embaixo, o 9 é maior que 4, que está debaixo do y².
Então, eu já consigo identificar visualmente que as coordenadas dos focos e as coordenadas dos vértices, eles estão em cima do eixo X, tá bom? E aí, a nossa alternativa A quer saber quais são essas coordenadas, né? Dos vértices e dos focos. Então, vamos lá. A forma genérica é x ao quadrado sobre b ao quadrado, sobre a ao quadrado, desculpe, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Para quando, tá? O eixo maior está no eixo x. Então, a gente já identificou que está, porque o valor de A sempre tem que ser maior que o valor de B, não é isso? A sempre é maior que B, porque A representa o eixo maior da elipse, B o eixo menor. Então, aqui está. Bom, se, olhando para a equação, eu vejo que tem um 9 embaixo do x ao quadrado, significa que ele representa A ao quadrado. A ao quadrado é igual a 9. Se A ao quadrado é igual a 9, então o A, somente o A, é 3, tá bom? Então, vamos dar uma mexidinha. Essa aqui é a forma genérica, né? Eu falei agora. Vamos então dar uma mexidinha e vamos calcular então, né, as coordenadas do vértice e dos focos. Então tá aqui, A ao quadrado igual a 9. Eu aplico raiz dos dois lados, né? Chego a A igual a 3. B ao quadrado igual a 4. Aplico raiz dos dois lados, chego a B igual a 2. As coordenadas então dos vértices, né, vão ser o quê? Se eu sei o valor de A e eu sei o valor de B, A é 3 e B é 2, eu consigo então montar. Porque como os focos e os vértices estão em cima do eixo X, as coordenadas Y desses pontos é 0. Então eu preciso só das coordenadas X. E eu já fiz o cálculo e sei que para o vértice é menos 3, para o vértice da esquerda, e é 3 para o vértice que está à direita. Tá? Então tá aí. A1 menos 3 em x e 0 em y, A2 3 em x e 0 em y. Agora precisamos calcular o quê? Precisamos achar as coordenadas do foco. Aí lembra que eu falei para vocês, quando eu parasse o ponto P bem no B2, que eu poderia aplicar o teorema de Pitágoras? Então, a gente vai usar isso para resolver e achar a coordenada do foco. Então, o teorema de Pitágoras fala que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Eu tenho A ao quadrado? Tenho. Eu tenho B ao quadrado? Tenho. Eu preciso achar o C. C é a distância focal ali, né? O Czinho é a distância do foco até o centro. E de um foco no outro, eu tenho 2C. Então, para achar o valor do C, eu substituo A ao quadrado, B ao quadrado e isolo C ao quadrado. Então, tá ali. A ao quadrado é 3 ao quadrado é 9. B ao quadrado é 4. Mais C ao quadrado. Feito isso, isolando C ao quadrado, eu chego em raiz de 5. Achei a coordenada do foco, né? A coordenada x do foco. Então, com isso, a gente pode montar aqui foco 1, que está à esquerda da origem. A coordenada x dele vai ser menos raiz de 5. E o foco 2, que está à direita, é positivo. Então, foco 1, menos raiz de 5 e 0. Tá? E foco 2, raiz de 5 e 0. Lembrando que menos raiz de 5 em x e 0 em y. E foco 2, raiz de 5 em x e 0 em y. Está calculado. Vamos agora para B. Tá? A B quer saber o quê? Determine o comprimento dos eixos maior e menor. Bom, isso aí é fácil, né? O comprimento do eixo maior é 2 vezes A. O comprimento do eixo menor é 2 vezes o B. Eu já sei quem é A e sei quem é B. Tá aí. 2 vezes A, 2 vezes 3, 6. 2B, comprimento do eixo menor. 2 vezes 2, 4. Tá resolvido. Essa foi muito simples. E agora, também bem simples, é calcular a C. Calcular a excentricidade, ou seja, determine as excentricidades dessa elipse de equação x ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado sobre 4 igual a 1.
lembra o seguinte, a excentricidade, né, dado pela letrinha E, é igual à razão entre C e A. Eu tenho C, eu tenho A, basta substituir, o C é raiz de 5 e o A é 3. Então, a excentricidade, raiz de 5 sobre 3. Pode deixar dessa forma, não precisa ir além, porque raiz de 5 é um número irracional e você vai ter que dividir por 3. Então, isso aqui dá mão de obra. Pode deixar raiz de 5 sobre 3. Com isso, a gente conclui esse exemplo, conclui essa explicação sobre elipse. Tá? Então, tendo dúvida, me procure. Eu vou deixar a atividade. E, tendo dúvida na atividade, me procure no privado para poder ajudar vocês. Tá legal? Um abraço a todos. Então, a gente fica por aqui. Até a próxima.